de família! Conto de Clarice Lispector. O livro é Laços de Família, de Clarice Lispector, e dentro do livro Laços de Família tem o conto Os Laços de Família. O livro foi publicado em 1960. Esse livro tem 13 contos e fala sobre a relação entre os familiares, a individualidade de cada um. Justamente os laços de família, os conflitos que temos dentro da família, mãe e filho, mãe e filha, sogra e genro. Tem toda essa relação de conflito, tem tudo o que cada um pensa, mas não fala ao outro, tem toda essa questão que cada um tem a sua opinião, mas às vezes não expressa. Às vezes se fica com receio de expressar a opinião. O livro Laços de Família está inserido na terceira geração do modernismo. A estrutura de Os Laços de Família é um conto contendo anticlímax, personagens, tempo, espaço e narrador. O conto começa com Severina se despedindo do genro e Catarina e Severina entrando dentro do táxi para ir embora. Severina havia passado 2 semanas na casa da filha, Catarina. Depois, dentro do táxi, elas tiveram o mínimo de conversa possível, elas não tinham muita intimidade. Catarina esperou a mãe entrar dentro do trem e o trem partir para depois ela ir embora. E antes do trem partir, elas sempre estavam se perguntando se elas haviam esquecido de alguma coisa. Mas acabou que elas não tinham esquecido de nada. Depois o trem partiu, Catarina voltou para casa. Quando chegou em casa, ela foi no quarto do filho, o filho chamou ela de mamãe como nunca havia chamado antes. E depois ela pegou na mão do filho e depois saiu para passear com ele. Os Laços de Família, de Clarice Lispector, tem o narrador intruso e o narrador onisciente. Como se ele convivesse Dá opinião na vida das pessoas ali, como se ele estivesse presente em cada situação. Ele sempre tá contando como se fosse um fofoqueiro a vida dos outros. Sabe o que se passa na vida de cada um, o que sente, o que pensa, como na hora que o filho fala os pensamentos que o filho tem com a avó, que ele se sente incomodado com o fato dela apertar as bochechas dele, fazer carinho demais. E o sentimento da filha com a mãe também, a relação do marido com ela, com o filho, com a mãe, né? Que ele tenta fazer um tipo de jeito com ela, mas na verdade ele não gosta. O narrador onisciente aparece quando Catarina, na estação, chama a mãe e pensa se o pai foi feliz com a mãe. Mas na hora que a mãe dá atenção para saber o que a filha está querendo saber, aí ela fala para dar lembranças para a tia dela. Se mostra também onisciente na última parte, quando a Catarina chega, pega o filho e sai sem falar nada com o marido, sabendo que o sábado para ele é sagrado. Aí chega o momento que ele procura a Catarina e o filho e não acha, e fica perguntando: onde está a Catarina? Para onde será que ela foi? E depois ele pensa em chamar ela para sair para o cinema. Os personagens são Catarina, que é a filha, que
que é a protagonista. Ela é protagonista porque tudo está em volta dela. A mãe é dela, o marido é dela, o filho é dela, tudo está envolvendo ela. E a mãe dela, a Severina, é uma antagonista que sempre está contrariando a filha. E já o marido e o filho é secundário, personagem secundário. Antônio, o marido de Catarina, mesmo que o narrador leia os pensamentos dele, ele é secundário. O foco é em Catarina. Tudo gira nela e na relação dela com a mãe. O filho é secundário por aparecer pouco. Não é dado nome a ele, só característica de filho. A relação entre a mãe, que é a Severina, e a filha, que é a Catarina, o marido, Antônio, e o filho, que não é dado nome no conto. O tempo é contado em um dia, e este dia é o sábado, sendo que assim a mãe de Catarina já está na casa há 2 semanas atrás. O passo se inicia quando Catarina está dentro do carro com a sua mãe Severina, quando ela leva a sua mãe para a estação e se despede dela e volta para casa. Ele é feito de vários momentos de tensão, isso é, anticlímax. Porque existem 3 maiores momentos de tensão dentro do conto. O primeiro momento de maior tensão. O primeiro momento de maior tensão é quando o motorista dá uma freada no seu carro e as duas se chocam dentro do carro. Há uma empurração ali, né? Os 2 corpos lá em movimento. O segundo maior momento de tensão é quando Catarina leva sua mãe Severina para a estação, e lá na estação, quando Severina entra dentro do trem, a Catarina grita a ela, mamãe, e a mãe dela olha para ela, e a Catarina e Severina ficam naquela situação, entendeu? De pergunta e resposta, assim, uma olhando para a outra, sem alguma resposta. Catarina pergunta uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela tinha pensado, e era perguntar se a mãe foi feliz com o pai. Terceiro maior momento de tensão dentro do conto, quando Catarina chega em casa, logo após ela sai com o filho, e o seu esposo Antônio não vê que ela está em casa, e ele fica no pensamento de onde ela teria ido naquele momento. O fecho acontece quando Catarina volta para casa, volta da estação, depois de ter levado a mãe para a estação. E ela chega em casa e ela vai no quarto do filho, o filho chama ela de mamãe como nunca havia chamado antes. Depois ela pega a mão do filho, sai, fala, vamos passear com o marido. E depois nos segundos, Antônio se dá conta que Catarina tinha saído de casa, Catarina e o filho. Aí ele procura dentro de casa, e depois ele vê na janela. E depois ele fica pensando, onde será que Catarina foi com o filho? E aí que esse é o desfecho. Esse momento que ele fica pensando, onde será que Catarina foi com o filho? O que eles vão fazer? E fica nessa. Depois ele pensa o que ele vai fazer depois que Catarina voltar. E ele pensa em chamá-la para ir ao cinema depois que ela voltar. Coisas rotineiras. Realmente coisas de família. Um dos momentos que mais me chamou a atenção foi o momento em que Catarina quer perguntar para a mãe se ela foi feliz com o pai. Mas ela acaba não perguntando, fica nessa coisa de será que eu pergunto, será que eu não pergunto? E a sensação dela ter esquecido alguma coisa. E ela acaba perguntando outra coisa, acaba falando, né? Mãe de lembranças da titia. Fica algo
Catarina queria falar algo para a mãe, ela não conseguia falar. Acredito até que ela queria expressar algo mais para a mãe. Talvez até falar que amasse a mãe, talvez seja isso que elas estivessem esquecendo. De ter uma boa relação, de falar que se amam, de compartilhar coisas, de serem amigas. E hoje muitas famílias, mães e filhas, são assim. Às vezes não falam coisas idiotas, coisas bestas com a mãe, porque acham que a mãe não vai achar que é interessante, não vai achar que é importante, vai fazer esse papel de amiga que muitas pessoas têm como imagem a mãe, uma mãe amiga. Catarina e Severino não tinham essa de somos amigas, apenas uma relação sanguínea. Não são laços realmente de intimidade, de amizade, de mãe e filha. Para ter esse conflito no momento do táxi, para ter aquele conflito de estranhamento, de momento estranho entre mãe e filha, mas não parece ser mãe e filha para ter aquele momento. A falta de intimidade delas ali no momento que elas se esbarraram foi muito estranho, foi muito chocante. Elas se esbarraram, provavelmente elas se abraçaram, se encostaram assim, e isso mostra que não é comum. Parece ser uma família bem pesada, que não tem nenhum diálogo entre eles. Nenhum tipo de diálogo teve naquela família. Vivia só eles três, o pai, a mãe e a filha. Teve outro momento histórico, no sábado. O marido sempre gostava de ficar aos sábados com a família toda dentro de casa. Era lei. Mesmo que ele não tivesse fazendo nada, mesmo ele estava lendo, fazendo as coisas dele e queria que Catarina e o filho estivessem em casa. Como se ele tinha que dar a família toda ali em casa, mesmo que eles não tivessem essa relação. E achamos um ponto negativo. Tá em casa e não tá conversando com o filho e com a esposa. Está dentro de casa e não tá conversando com o filho e com a esposa. Só querer que eles estejam lá para falar que faz o papel de família. Não faz muito sentido essa questão de querer que tá todo mundo ali em casa e não se relacionar. É um ponto negativo. Os laços que o livro quer passar não mostra no livro. Mostra vários conflitos entre eles. Esses laços deles estão muito desfeitos. Não tem diálogo, não tem nada. A mãe não conversa direito com a filha, o marido também não. E fica aquela coisa. É irônico falar laços. Justamente isso que ela falou. Não tá junto. Eles estão separados, não tem essa relação de família. Beijo. Essa foi a nossa análise literária sobre o conto Os Laços de Família, de Clarice Lispector, uma atividade avaliativa de... Integrantes são Débora Fernandes, Matheus Santos e Aniele Lopes.